Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Felipe Viseu chegou ao Paysandu e parece que trouxe junto uma fome de gol que estava guardada há muito tempo. Um verdadeiro predador de área que não se contenta em apenas tocar na bola. Ele quer marcar, quer decidir, quer fazer o torcedor vibrar de uma maneira que só quem acompanha futebol de perto consegue sentir. Nos treinos, fontes internas do clube contam que ele se mostra incansável, correndo atrás de cada bola perdida, sempre buscando posições para finalizar, sempre atento a qualquer brecha na defesa adversária, como se tivesse nascido para isso. A ansiedade do torcedor do Papão é grande, porque a expectativa de ter um atacante de sua qualidade é enorme, ainda mais quando se fala de alguém que passou por clubes de expressão e sabe o que é jogar sob pressão. Mas o que chama atenção é que Felipe não chegou apenas para cumprir tabela, ele quer deixar sua marca, quer ser lembrado não só pelos gols, mas pela intensidade, pela dedicação, pelo futebol que demonstra em cada movimento. Rumores indicam que até o vestiário sentiu a mudança de clima com sua chegada, jogadores comentando sobre a competitividade e a energia que ele traz, uma aura quase contagiante que desperta todos para um novo momento do clube. Um período em que gols podem não ser apenas estatísticas, mas histórias para contar no futuro. A presença de Felipe Viseu no Paysandu tem gerado conversas quentes entre torcedores e profissionais do clube, porque todo mundo quer entender como ele vai se encaixar na equipe, como vai interagir com os companheiros e, principalmente, como vai responder à pressão de um time que luta constantemente para subir no campeonato e que precisa de decisores dentro de campo. Nos bastidores, comenta-se que sua chegada não foi apenas uma oportunidade de mercado, mas uma estratégia do clube para mostrar ao cenário nacional que o Papão não está para brincadeira, que quer se afirmar como protagonista, que tem um atacante capaz de virar jogos e ser o diferencial em momentos críticos. Fontes internas sugerem que Felipe já vem conversando bastante com a comissão técnica, entendendo os padrões de jogo, analisando os adversários, estudando cada detalhe para que possa chegar nos jogos com um plano claro, quase como se estivesse se preparando para um grande campeonato dentro do campeonato. A expectativa é tanta que a torcida já começou a projetar gols, dribles e comemorações, alimentando nas redes sociais teorias e palpites sobre quando e como o atacante vai explodir em campo. Esse tipo de burburinho é o que alimenta o futebol, porque cria uma tensão gostosa, uma expectativa que transforma cada treino, cada entrevista, cada movimentação fora do campo em notícia quente, sempre comentada, sempre observada. E Felipe Viseu já parece se sentir no epicentro disso tudo, sabendo que cada gesto seu será analisado e cada gol seu será celebrado como se fosse histórico. O que chama atenção nessa história é que Felipe Viseu não chega apenas como mais um reforço, ele chega com um peso de responsabilidade que só os grandes jogadores conhecem, com aquela sensação de que a cada toque na bola ele precisa mostrar seu valor, precisa justificar cada investimento feito pelo clube e precisa, acima de tudo, provar que ainda é capaz de decidir jogos e virar partidas. Dentro do Paysandu, o clima é de curiosidade e expectativa, porque a chegada de um atacante experiente sempre muda a dinâmica do elenco, cria competitividade, desperta motivação nos mais jovens e traz uma referência para aqueles que ainda estão buscando se firmar no cenário profissional. Fontes extraoficiais comentam que Felipe está se dedicando a conhecer cada jogador, a criar entrosamento, a entender como o time se comporta nas transições e como pode explorar melhor os espaços deixados pelos adversários. O burburinho é tanto que até torcedores de times rivais começaram a especular sobre o impacto que ele pode ter nos jogos decisivos, imaginando defesas sendo furadas, goleiros sendo superados e o Paysandu assumindo posições de protagonismo em jogos que antes seriam apenas complicados. Felipe Viseu, nesse cenário, se transforma em uma espécie de figura quase mítica, um nome que vai estar no centro das discussões, das análises, inevitavelmente, das expectativas mais altas de todos aqueles que amam o futebol e acreditam no potencial transformador de um atacante de qualidade. Entre os corredores do estádio, nos treinamentos e nas redes sociais, a sensação é que Felipe Viseu já se tornou um assunto constante, e cada detalhe de sua preparação é observado com lupa.
Rumores apontam que ele tem chegado cedo aos treinos, trabalhando cobranças de finalização, movimentação sem bola, posicionamento e até aspectos táticos que muitas vezes passam despercebidos aos olhos comuns. Esse tipo de dedicação cria histórias que depois viram narrativa, alimentando a imaginação dos torcedores e dos jornalistas, gerando aquela expectativa gostosa de que algo grande está por vir. A cada comentário de colegas de elenco, a cada observação do técnico, a cada passo nos gramados, Felipe vai construindo uma imagem de profissional determinado, alguém que entende que no Paysandu, assim como em qualquer clube grande, não basta apenas talento, é preciso também intensidade, entrega e vontade de se superar constantemente. O burburinho se intensifica porque a torcida sente, mesmo sem ver, que ele pode ser o diferencial, aquele jogador capaz de transformar jogos medianos em espetáculos, capaz de se tornar um protagonista que decide nos momentos em que todos esperam por respostas. E enquanto isso, fora dos campos, os comentários se espalham, criando uma narrativa que mistura expectativa e ansiedade, uma sensação de que a qualquer momento o Papão poderá testemunhar gols de um atacante que finalmente encontrou seu lugar para brilhar. O impacto de Felipe Viseu no Paysandu não se limita apenas ao campo, ele reverbera também na estratégia de marketing, na forma como o clube se posiciona, na imagem que quer passar para torcedores e imprensa. Fontes ligadas à diretoria comentam que a contratação foi pensada não só pelo futebol, mas também pela visibilidade que o nome do atacante traz, pela expectativa que cria e pelo interesse midiático que desperta. Isso transforma cada treino em assunto de postagem, cada entrevista em manchete e cada gesto em pauta de discussão entre torcedores apaixonados. A narrativa que se forma é a de um jogador que chegou com fome de gol e com vontade de mudar o cenário ao seu redor, alguém que entende que cada partida será uma oportunidade de mostrar seu valor, de provar que a escolha do clube foi acertada e de criar momentos memoráveis. A movimentação de Felipe dentro e fora de campo alimenta rumores sobre como ele poderá se destacar, sobre os possíveis confrontos em que sua presença será decisiva, e sobre como sua chegada pode alterar o clima no elenco, provocando uma nova dinâmica e elevando a competitividade, algo que geralmente só é percebido quando os resultados começam a aparecer. O Papão, por sua vez, parece ter encontrado em Felipe Viseu mais do que apenas um atacante, encontrou uma possibilidade de mudança de patamar, de transformar partidas difíceis em vitórias comemoradas, de criar esperança na torcida e confiança no elenco. Rumores indicam que a direção acredita que sua chegada pode influenciar também jogadores mais jovens, que olham para ele como exemplo de profissionalismo e dedicação, absorvendo lições sobre postura, movimentação e finalização. O impacto de um atleta como Felipe não se mede apenas em gols, mas em atitudes, em liderança silenciosa, em motivação compartilhada, e é isso que tem sido comentado nos bastidores, criando uma aura de expectativa em torno de sua estreia. A ideia de um atacante de referência capaz de decidir partidas mexe com a imaginação de torcedores e jornalistas, alimentando discussões sobre escalação, tática e até sobre como a chegada de Viseu poderá transformar o estilo de jogo do Paysandu, tornando-o mais ofensivo, mais perigoso e mais dinâmico, algo que até então estava sendo buscado pelo clube de forma mais discreta. Além disso, a chegada de Felipe Viseu reacende debates antigos sobre a necessidade de um centroavante de qualidade no futebol brasileiro, especialmente em clubes que buscam crescimento, protagonismo e destaque em campeonatos regionais e nacionais. Conversas informais indicam que muitos enxergam nele a chance de reviver partidas históricas, de marcar gols que serão lembrados por torcedores durante anos, de criar aquela conexão especial entre atleta e torcida que transcende estatísticas e se transforma em emoção pura. A especulação é natural, porque todo grande reforço desperta discussões sobre potencial, adaptação e impacto imediato, e Felipe parece abraçar esse papel de forma silenciosa, mas assertiva. Cada toque na bola, cada finalização nos treinos e nos jogos serve para alimentar o rumor de que estamos diante de alguém que pode, sim, mudar o rumo do time, e é exatamente isso que faz com que a expectativa aumente a cada dia, transformando o burburinho em uma verdadeira corrente de ansiedade positiva entre quem acompanha o Papão e acredita na transformação que um grande atacante pode trazer. O clima em Belém, cidade do Paysandu, reflete toda essa expectativa, com torcedores comentando nas redes sociais, criando memes, analisando vídeos de treinos e especulando sobre possíveis confrontos decisivos em que Felipe Viseu poderia ser protagonista. Fontes extraoficiais sugerem que o próprio atacante se diverte com isso,
consciente de que cada gesto seu será observado, comentado e transformado em narrativa pelo público, e que essa pressão faz parte do jogo. Esse tipo de burburinho cria uma energia especial, capaz de motivar tanto jogadores quanto torcida, reforçando a ideia de que o futebol vai muito além de técnica e talento, é também emoção, expectativa e histórias que se formam mesmo antes do apito inicial. Felipe Viseu, com sua chegada, transforma cada treino em notícia, cada movimentação em possível lance de destaque, criando um cenário em que tudo gira em torno de sua fome de gol, seu instinto de finalização e sua vontade de deixar sua marca de forma definitiva, consolidando-se como protagonista de uma narrativa que ainda está apenas começando, mas que já promete ser inesquecível e cheia de emoção. A sensação que se tem ao acompanhar Felipe Viseu no Paysandu é que cada movimento seu, cada treino, cada interação com companheiros de equipe e comissão técnica é parte de uma preparação meticulosa para algo maior, algo que ainda não foi revelado em toda a sua intensidade, mas que promete transformar jogos, levantar torcida e criar histórias que ficarão registradas na memória de quem acompanha o clube. Rumores indicam que o atacante está se adaptando rapidamente, analisando cada detalhe, testando diferentes posicionamentos e estratégias, e isso alimenta ainda mais a expectativa de que ele será decisivo em momentos cruciais. O clima de suspense e ansiedade cresce, os torcedores se dividem entre cautela e entusiasmo, e os rumores só aumentam a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Felipe Viseu, com sua fome de gol e determinação, não chegou apenas para jogar, ele chegou para transformar, para criar narrativa, para ser o centro de uma história de superação, entrega e emoção que promete marcar o futebol do Paysandu nos próximos meses, mantendo todos atentos a cada passo que ele dá dentro e fora dos campos. Os comentários sobre Felipe Viseu continuam a se espalhar pelo Paysandu como fogo em palha seca, e cada notícia, cada treino observado e cada entrevista dada se transforma em pauta quente para torcedores e jornalistas. Fontes internas relatam que ele não apenas treina a finalização, mas também se envolve em atividades de movimentação tática, antecipação de jogadas e diálogo constante com a comissão técnica para entender melhor os adversários e explorar suas fraquezas. Rumores indicam que sua dedicação nos treinos é quase obsessiva, uma busca constante por estar à frente, por se colocar na posição certa e por criar oportunidades de gol que muitas vezes passam despercebidas para olhos menos atentos. A ansiedade do torcedor cresce a cada detalhe divulgado, e o burburinho sobre sua estreia ou sobre o primeiro gol é constante, alimentando discussões nas redes sociais e grupos de WhatsApp de forma frenética. Felipe Viseu, nesse cenário, transforma-se em referência instantânea, não apenas como atleta, mas como ícone de esperança, alguém que pode mudar a cara do Paysandu e elevar o nível do time. O ambiente no vestiário também parece sentir essa mudança, com jogadores comentando sobre a energia que ele traz, a postura profissional e a fome de gol que parece contagiar todos à sua volta, gerando expectativas gigantescas sobre como ele será decisivo nos próximos confrontos, deixando todos atentos a cada lance que envolve seu nome. A chegada de Felipe Viseu tem sido comentada também fora de Belém, com torcedores de clubes rivais especulando sobre seu impacto, imaginando defesas sendo furadas, goleiros sendo superados e partidas se transformando em palco para seus gols. Fontes extraoficiais indicam que ele está consciente da atenção que recebe, e que isso só aumenta sua determinação, sua vontade de estar pronto quando a oportunidade aparecer. Cada movimentação nos treinos, cada conversa com companheiros e técnicos e cada ajuste tático se transforma em motivo de especulação, alimentando o rumor de que Felipe pode ser decisivo em momentos críticos, aqueles que definem campeonatos e marcam a memória dos torcedores. Há uma narrativa constante circulando sobre sua adaptação, sua postura, e a maneira como ele pode ser o diferencial que o Paysandu buscava há tempos. A ansiedade se mistura à empolgação, criando um clima único, em que todos querem acompanhar de perto cada passo do atacante, projetando gols, jogadas e momentos de protagonismo que podem transformar o time. O Papão parece respirar com novos olhos, vendo em Felipe Viseu mais do que um jogador, mas uma promessa de emoção, de gols e de decisões importantes, criando um burburinho que só cresce a cada dia, tornando sua chegada um dos assuntos mais comentados no cenário esportivo da região, e talvez do país. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito?
Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os rumores sobre Felipe Viseu se intensificam ainda mais quando se fala de sua capacidade de decisão em momentos críticos. Fontes ligadas ao clube comentam que ele demonstra confiança e precisão, mesmo em situações de alta pressão, algo que gera burburinho constante sobre seu potencial e impacto nos jogos mais importantes. Cada treino, cada finalização, cada movimentação é observada com atenção, criando expectativas sobre a estreia e sobre os gols que podem surgir nos primeiros jogos. A energia que ele transmite ao elenco parece contagiar todos, criando um clima de otimismo e competitividade saudável, em que cada jogador se sente motivado a dar o seu melhor. Fora de campo, a torcida discute teorias sobre possíveis combinações, posicionamentos e jogadas, alimentando ainda mais o burburinho e a sensação de que Felipe Viseu é capaz de mudar a história do Paysandu. A narrativa que se constrói em torno de sua chegada mistura expectativa, emoção e especulação. E a cada notícia ou vídeo divulgado, o burburinho cresce, envolvendo imprensa, torcedores e rivais, e transformando cada detalhe em assunto quente. Como se todos estivessem à espreita do primeiro lance decisivo, do primeiro gol que poderá definir um jogo e deixar claro que o Papão encontrou um atacante à altura de suas ambições. O efeito de Felipe Viseu no elenco do Paysandu vai além de gols e assistências, e rumores apontam que sua presença eleva a competitividade, inspira jovens atletas e redefine a postura do time dentro de campo. Fontes extraoficiais comentam que a atenção ao detalhe, a postura profissional e a fome de gol geram discussões táticas e estratégicas, aumentando o nível de todos ao redor. Cada treino se transforma em ponto de especulação, cada movimentação vira assunto de análise e cada interação com colegas e técnicos alimenta o burburinho. A torcida, por sua vez, acompanha cada passo, imaginando cenários de gols decisivos, partidas viradas e momentos históricos, criando uma narrativa que vai além do campo, envolvendo emoção, expectativa e desejo de protagonismo. O impacto de sua chegada é sentido tanto nas redes sociais quanto no vestiário, com comentários sobre disciplina, dedicação e determinação, reforçando a ideia de que Felipe Viseu pode ser o diferencial que o Paysandu buscava há tempos. É esse tipo de burburinho, intenso e contínuo, que mantém o público ligado, criando histórias e expectativas antes mesmo de cada jogo começar, como se cada passo do atacante fosse prenunciar momentos memoráveis e emocionantes para os torcedores e para o clube. As conversas sobre Felipe Viseu continuam fervendo, com rumores sobre como ele pode se encaixar nas principais partidas e sobre a forma como suas características ofensivas transformarão a dinâmica do time. Fontes internas sugerem que ele se dedica a estudar adversários, analisando padrões de jogo e antecipando movimentos, o que aumenta a expectativa de que ele possa decidir em momentos críticos. Esse tipo de burburinho, que mistura análise e especulação, cria uma atmosfera em que cada treino se torna notícia, cada toque na bola é comentado, e cada interação com companheiros alimenta teorias sobre seu impacto imediato. A torcida acompanha ansiosa, projetando gols e jogadas, imaginando como ele poderá virar partidas e ser decisivo em confrontos importantes. Felipe Viseu, com sua fome de gol, dedicação e postura profissional, se torna o centro de atenção, transformando expectativas em narrativa viva, capaz de inspirar jogadores e torcedores, e mantendo todos em alerta para o próximo lance, o próximo treino e o próximo jogo, reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer e que o Papão finalmente pode ter encontrado seu atacante de referência, capaz de mudar histórias dentro e fora de campo. O clima em Belém, com a chegada de Felipe Viseu, é de pura expectativa, e rumores indicam que ele está pronto para corresponder às enormes expectativas criadas. Fontes internas comentam que o atacante mantém foco absoluto, estudando movimentação, aprimorando finalizações e criando entrosamento com os companheiros, o que alimenta ainda mais o burburinho. Cada treino observado é transformado em notícia, cada gesto analisado e cada comentário de companheiros amplifica a narrativa de que Felipe pode ser o protagonista que o Paysandu tanto esperava. A torcida projeta gols, vitórias e atuações memoráveis, enquanto a imprensa especula sobre sua estreia e impacto imediato, criando uma atmosfera em que cada detalhe se transforma em história. Felipe Viseu, com sua fome de gol e determinação, não apenas joga, mas se torna o centro de uma narrativa envolvente, capaz de transformar expectativa em emoção, ansiedade em entusiasmo e treinos em notícia,
consolidando-se como protagonista de uma fase que promete ser histórica, cheia de gols, vitórias e momentos inesquecíveis para o Paysandu, seus torcedores e todos que acompanham de perto a trajetória do clube em busca de destaque. Finalmente, o rumor em torno de Felipe Viseu alcança níveis quase cinematográficos, com torcedores, jornalistas e adversários comentando sobre sua chegada, sua postura e a possibilidade de decidir partidas decisivas. Fontes internas destacam sua dedicação, atenção aos detalhes e vontade incessante de marcar gols, elementos que alimentam a narrativa de que ele pode transformar o Paysandu em um time mais ofensivo, eficiente e perigoso. A expectativa é gigantesca, e cada treino, cada toque na bola e cada conversa com técnicos e colegas é interpretado como indício de que grandes momentos estão por vir. O burburinho cria uma aura de suspense e emoção, motivando todos ao redor e mantendo o foco no atacante como peça central de uma história que mistura talento, determinação e fome de gol. Felipe Viseu, nesse contexto, não é apenas um jogador, ele se torna protagonista de uma narrativa que já nasce intensa, apaixonante e cheia de expectativa, mantendo todos atentos a cada lance, a cada treino e a cada oportunidade de testemunhar gols e atuações memoráveis que podem marcar uma fase histórica do Paysandu e transformar a torcida em testemunha de momentos que vão além do simples futebol, entrando para a história do clube e da região. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!